Começou aí? Já está aberto? Ele botou um chat aí, vamos começar. Estou querendo ver com ele. Já começou aí, Kátia? Você sabe? No YouTube? É. Peraí que eu vou olhar. É porque uma pessoa me perguntou, eu falei para ela. Vou guardar só um momentinho aqui. Então, pelo que ele falou, já começou, né? Tá. Estamos ao vivo, então, tá? No YouTube. Boa noite, né? Nós vamos começar agora com a aula inaugural do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. Essa é uma atividade que é realizada todo o início do semestre, né, para dar as boas-vindas, né, aos participantes do Instituto, né, aos alunos do Instituto e também aos participantes dos núcleos de pesquisa do Instituto, né? Então, em nome da diretoria do Instituto, eu, né, Maria José Gontijo, né, estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, né, e a nossa convidada, Analícia Calmon. Analícia é diretora da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Bahia, e ela vai trabalhar conosco o tema eleito pela seção clínica do Instituto, né, que é o feminino, que é o tema, né, foi pensado a partir do encontro brasileiro de psicanálise, 23º encontro, sediado pela seção Bahia, né? Então, o tema do encontro brasileiro, o feminino em familiar, dizer o indizível. No semestre passado, a seção clínica do Instituto, né, cuja diretora é Cristiana Pitella, a seção clínica, então, trabalhou o tema do infamiliar, né, nas suas mais diversas manifestações, né? Atualmente, né, agora, nesse semestre, nós vamos trabalhar, né, o tema do feminino, que está aí, né, cotejado pelo 23º encontro. O pessoal da organização, que está ali com a gente, transmitindo para o YouTube, pediu para todo mundo fechar a tela, tá? Vamos ficar com a tela aberta, né? Por enquanto, eu e a Analícia, tá? E depois, na hora das perguntas, a gente vai abrindo as telas e o microfone, tá? Mas, a princípio, eu gostaria que todo mundo mutasse o microfone e fechasse as telas também, né? Permanecendo a Analícia aí com a tela aberta, tá bom? Bem, como eu disse, né, é o tema, né, eleito pelo Instituto a partir, né, do tema do encontro brasileiro, e eu vou trazer rapidamente, né, uma localização desse tema no âmbito do Instituto, a partir do argumento, ou seja, da ementa da seção clínica, feita, né, pela Cristiana Pitella. Essa ementa, vocês podem acessá-la no site do Instituto, né? Então, a Cristiana faz a apresentação do tema aí que vai ser trabalhado pela seção clínica, ou seja, pelos diversos núcleos do Instituto, e ela vai dizer o seguinte, estou citando aí a Cristiana Pitella: o feminino para a psicanálise não é um gênero, é uma novidade e uma direção inventada por Lacan para o continente negro freudiano, face ao declínio do nome do pai e o consequente descentramento do falo enquanto única solução e medida para o desejo e para o gozo. O feminino é um outro gozo, estrangeiro, um gozo como alteridade irredutível, tanto para o homem como para a mulher, o que torna impossível a simetria e a reciprocidade entre os sexos. Então, como eu já disse, né, eu peguei um fragmento aí do argumento, né, da seção clínica,
E vocês podem acessar o site, conhecer a programação do Instituto, né, para esse semestre, terem acesso também à nossa revista Coringa, número 25, lançada hoje. Depois eu vou pedir para a Patrícia Ribeiro, né, nossa diretora de publicação, para apresentar esse número da revista Almanac, né? E a gente vai estar lançando o número 25 agora. Então, antes de passar a palavra para a Analice, eu gostaria só de falar mais algumas palavrinhas para a gente passar, né, para a intervenção da Analice e depois abrir para os debates. Então, vamos lá. A abordagem freudiana da feminilidade, ela aconteceu, né, se a gente for pensar a obra do Freud como um todo, bem tardiamente, né, já para o final, né? Então, a gente pode localizar, né, que ao longo da obra do Freud, né, a gente encontra na noção de Édipo uma certa simetria para meninos e para meninas. É só em 1925, no texto Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos, né, que Freud inaugura uma nova abordagem, e essa abordagem que ele, diferente, né, vamos dizer assim, que vai preconizar, né, uma dissimetria entre a sexualidade masculina e a feminina, né, por assim dizer, ele vai considerar a relação da menina à mãe, né? Ele ressalta aí que a mãe como objeto, primeiro objeto de amor, não é? Ela tem um peso, sobretudo, né, especial, né, para a menina. Ou seja, esse vínculo com a mãe, né, tem um peso especial na relação da menina com a mãe. E aí Freud se pergunta, né, sobre como se dá a passagem da relação da menina à mãe para o pai. E aí ele inventa, né, esse nome que é a Penis Night, né, às vezes traduzido em inveja do pênis, né, para dizer aí, né, de uma consequência que se realiza a partir da visão da diferença anatômica, né? Então, por um lado, esse peso dessa ligação à mãe vai ressaltar, né, uma raiva, um ódio, né? Mas essa diferença, né, da visão, né, da diferença anatômica entre os sexos, né, vai também, mais uma vez, por mais que ele institua uma certa diferença, ele vai privilegiar aí a relação ao falo, né? Então, mais uma vez, por mais que ele coloque uma dissimetria, a relação, né, é estabelecida a partir do falo. Em 1931, em A Feminilidade, Freud também parte desse aspecto já colocado por ele em 1925. Ou seja, a importância de se valorizar, né, na clínica, a relação pré-edípica das meninas, né? Então, mais uma vez, ele ressalta que o desafio para as meninas será a separação da mãe. Então, a Penis Night, né, que ele ressaltou em 25, coloca o falo no lugar da mãe. Mas isso só ganha lugar se ocorre uma relação da criança, ou seja, da menina, não é, como falo. Então, o que eu queria ressaltar aqui? Mesmo considerando, né, diferente de toda teorização edipiana, a dissimetria entre meninos e meninas, né, que se inicia a partir de 25, né, sobretudo nesses dois textos, o de 25 e o de 31, Freud vai tomar o falo como referência. Lacan, relendo Freud, concorda com ele, né, com Freud, em um aspecto, aquele que diz respeito à dificuldade de separação da mãe. Mas ele nos orienta, né, de forma distinta no que diz respeito à feminilidade e, sobretudo, ao gozo feminino, pois ele nos convida a ir mais além do falocentrismo. O gozo feminino, em Lacan, nesse sentido, é distinto do gozo fálico
e em seus dizeres é não todo. Assim, as incidências do não todo no ser falante suscita impasses, dificuldades, saídas. O próprio Freud ressaltou dois afetos diante da Penisneide: a recusa e o ódio. No argumento da escola brasileira, né, sobre o 23º encontro, né, que vocês podem encontrar no site do encontro, né, ele vai dizer das incidências do feminino na contemporaneidade ao afirmar, estou citando, né, o encontro, né, o site do encontro: o feminino é um dos nomes do mal-estar de nossa época, daí sua importância, atualidade e pertinência na psicanálise hoje. É esse aspecto que pretendemos investigar a partir do trabalho nos diversos núcleos que compõem a seção clínica do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, né? Como a recusa, o ódio ao feminino, né? As diversas manifestações aí, né? Em relação ao gozo feminino, como isso aparece e como a psicanálise pode abordá-lo, né? Esse é o trabalho que a gente inicia a partir de hoje. Hoje, com a nossa aula inaugural, iniciamos nossa investigação. Agradeço imensamente a Ana Alicia Calmon por estar aqui conosco, trazendo orientações a respeito das discussões sobre o tema, né, a partir do encontro brasileiro, né, mas, sobretudo, nos auxiliando nesse percurso de trabalho ao longo desse semestre, né? Dizendo isso, então, eu convido a Ana Alicia para a sua intervenção de hoje à noite, agradecendo a sua participação e a presença de todos vocês aí em nossa aula inaugural, tá? Vamos lá, obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada, Maria José e Lúcia, pelo convite para estar participando com vocês dessa aula inaugural. Então, o assunto que me foi pedido para falar aqui hoje, conforme está anunciado no cartaz, é o gozo feminino indizível. Como abordá-lo? Este título, como vocês acabaram de escutar, foi extraído do tema do 23º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que é o feminino infamiliar, dizer o indizível. Este encontro acontecerá em março de 2011, de forma virtual, nos dias 12 e 13 de março. Bom, articulando os dois títulos do encontro e o que eu vou falar hoje, o que vemos é que o que há de infamiliar e indizível no feminino é o gozo. Então, nosso foco será o gozo feminino, já que o feminino é o que vocês vão estudar ao longo do semestre. Em algumas das atividades que eu tenho participado, tanto aqui na sessão como em alguns outros lugares, sobre esse tema, eu observo que sempre aparece um questionamento evidenciando uma dificuldade em distinguir o gozo feminino do gozo da mulher. Então, eu pensei que nesta abordagem do gozo feminino, eu poderia tentar fazer essa distinção. Como se pode ver, trata-se de um tema em torno do qual existem mais perguntas do que soluções. E vocês vão ter um semestre para trabalhar essa quantidade de perguntas que existe em torno do tema. Haja visto o título, que interroga sobre como abordar o gozo feminino. O que seria esta abordagem? Uma abordagem teórica? Uma abordagem prática? Considerando que a teoria e a prática psicanalítica são indissociáveis,
Será que esta abordagem poderia ser pensada como a construção de uma borda? Seja o que for, o ponto de partida da nossa abordagem hoje se faz em torno de uma pergunta: o que é o feminino? Que é a pergunta do semestre aí que vocês vão estudar. Conjuga-se a essa pergunta uma outra: o que é ser mulher? Será o mesmo? São questões que precisam ser elucidadas para que a partir daí se possa fazer uma reflexão sobre o gozo feminino. Para tanto, faz-se necessário retornar à pergunta freudiana: o que quer a mulher? Ao que Lacan responde: a mulher não existe. Seguindo os passos da construção teórico-clínica de Freud e de Lacan, no que diz respeito à mulher, ao feminino e ao gozo, vamos encontrar alguns pontos de aproximação e outros de distanciamento, como Maria José também acabou de falar. Para Freud, a sexualidade feminina sempre foi um enigma que ele tentou solucionar pela via da satisfação pulsional. É preciso considerar que Freud instalou a mulher no desconhecimento primário do seu sexo. Diante dessas considerações, cabe perguntar se há um inconsciente feminino que se oporia a um inconsciente masculino. Se há um inconsciente da mulher que se oporia a um inconsciente do homem. Isso pode levar a pensar que há uma alteração nas formas de satisfação pulsional na linguagem de Freud ou nas formas de gozar na linguagem de Lacan. Mas isso também é uma interrogação. O que vai nos orientar a responder a estas questões é a lógica que as preside. E a base de tudo isso é a experiência, pois é este o ponto de partida de toda a construção teórica da psicanálise. O dispositivo psicanalítico compreende, portanto, a descoberta e a atualização de um saber que, por um lado, afeta os sujeitos e, por outro, produz teoria. É por esses dois lados que pretendemos falar do indizível e abordar o que não tem borda. Para tanto, partiremos da construção partiremos da constatação de que Freud, em 1925, como já foi dito, apoiado na distinção anatômica entre os sexos, o que Lacan, em 1962, corrige para a distinção morfológica, Freud considerava a castração para os sujeitos masculinos como ameaça de perda e para os sujeitos femininos como penisneide, também como já foi dito, inveja do pênis. Nós vemos assim que a lógica da perda e a lógica da falta já estão apontadas por Freud, quando ele se propõe a refletir sobre as consequências psíquicas dessa distinção, respaldado na dialética do ter ou não ter. E é daí que surge a noção de falo, mais adiante, também como já foi dito, como presença de uma ausência. Naturalmente, que se essa distinção entre os sexos é feita
sob a égide do falo, os homens ficariam do lado do completo e as mulheres do lado da falta. Nesse sentido, a função fálica atribuiria ao sexo feminino um prejuízo, com que encontramos uma discordância, uma certa controvérsia, inclusive, mas é uma discordância na neurociência, ao dizer que o cérebro feminino, ainda que de aparência menor que o cérebro masculino, tem maior densidade em suas conexões, dobras e circunvoluções. Qual seria, então, a relação lógica dessa distinção com os modos de gozar? Para entender essa distinção, é preciso assinalar que na expressão gozo feminino, o significante feminino está aí posto como um adjetivo que visa definir uma modalidade de gozo. Esse mesmo significante feminino apresenta-se gramaticalmente como um substantivo do qual derivam dois outros, feminilidade e feminização, aos quais faremos algumas menções no curso deste desenvolvimento. Considerando que a psicanálise não tem um saber todo, pois, através do inconsciente, não se diz tudo, a maior designação do não todo, tanto para Freud quanto para Lacan, guardando as devidas diferenças, está na feminilidade, que encarna, junto com a teoria da castração, o impossível de dizer. Vale notar que a designação não todo está menos para o lado da incompletude e mais para o lado do enigma. Até porque, com Lacan, o pensamento de degradação ao sexo feminino vai perdendo a força, o que não acontece com o enigma. A neurociência, como já foi comentado, também tenta tirar a força da degradação da feminilidade, sugerindo o caminho da mensuração, o que faz chegar ao resultado de que o gozo feminino é incomensurável. Claro que a neurociência não chega ao resultado assim, mas chega a um resultado de incomensurabilidade. Saindo da medição para a mediação, convém indagar com Lacan se a mediação fálica consegue drenar tudo o que pode se manifestar de pulsão na mulher. Recorrendo à filosofia clássica e tomando como referência o Banquete de Platão, Freud e Lacan nos fazem ver que o homem e a mulher são seres incompletos. Ainda assim, o sujeito feminino continuou apresentando para ambos uma face de enigma. Isto porque, socialmente, a mulher continuava congregando traços de deficiência, por um lado, por exemplo, mulher pobre, mulher ignorante, e traços de excesso, por outro lado, por exemplo, mulher rica, mulher inteligente. Mais adiante, a figura paterna, no zênite social, vai sendo colocada em declínio, o que faz surgir a feminização do mundo, da civilização. As oscilações desse binarismo
evidenciam um campo incomensurável e, portanto, indizível. Surgem, então, mais duas questões a serem investigadas: o amor e o masoquismo feminino. Neste último, vê-se que o atributo feminino está adjetivando um modo de satisfação pulsional, portanto, um modo de gozo. Qual é, então, a natureza desta relação? Lacan, em Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina, interroga se o masoquismo feminino é uma fantasia do desejo do homem. Quanto à satisfação pulsional, há um princípio inerente à mesma, segundo o qual a pulsão é impedida de ser completamente satisfeita, fazendo com que o sujeito alimente ficções que justifiquem essa impossibilidade. Por exemplo, a menina, ao descobrir a castração materna, é tomada de um intenso sentimento de raiva em relação à mãe, diretamente proporcional à intensidade do amor precedente, impossível de uma satisfação plena. Este fenômeno é chamado por Freud de devastação e é estritamente correlacionado ao destino do falo no sujeito feminino, considerando-se que a devastação é o retorno do amor sobre o próprio sujeito. A castração é, portanto, a forma princeps pela qual o ser humano procura dizer a falta enquanto tal. Assim sendo, é possível pensar que o amor visa fazer o todo. Com Lacan, vemos que não é possível encontrar na linguagem elementos com os quais se possa escrever uma relação completa, o que, desde a época de Freud, já começava a se delinear. Disso resulta a constatação de que há algo que não se pode alcançar, como, por exemplo, elementos para fazer uma borda ou encontrar palavras para dizer o gozo feminino. Quem bem pode evidenciar isto é a personagem lendária de Eurípides, do ano 431 a.C., a Medeia, a quem eu pedi ajuda para tentar dizer o indizível. Para tanto, vou tentar fazer uma síntese da sua história, que é referida por Lacan no Seminário 10 sobre a angústia. Nessa síntese, destacarei alguns atos dessa protagonista, através dos quais Eurípides tenta ressaltar as agitações da alma humana e, em especial, a feminina. Na mitologia grega, Medeia era filha do rei Estes. A história começa quando Jasão chega a Cólquida para reivindicar o tozão de ouro, que era um tesouro de uma lã de carneiro. Nesta oportunidade, Estes, o pai de Medeia, promete-lhe o tozão de ouro desde que o herói cumpra a tarefa de lavrar um campo com 2 touros monstruosos e indomados, que expeliam fogo pelas narinas. Em seguida, teria que semear no campo lavrado os dentes de um dragão que fora morto em tempos passados. Bom, Jasão tinha uma protetora, Hera, a deusa Hera. Esta protetora pediu a Afrodite que convencesse Eros
a fazer Medeia se apaixonar por Jasão. Assim, ela poderia interferir na difícil tarefa que fora imposta a Jasão por seu pai. Em troca, Jasão se casaria com Medeia. Esta, então, à guisa de ajuda, ofereceu ao estrangeiro um unguento para passar no corpo e no escudo, o que o tornaria invulnerável aos perigos. Destaco aí o primeiro ato de Medeia, um ato de amor. Nesta oportunidade, Medeia advertiu a Jasão que da semeadura dos dentes de dragão nasceria uma seara de soldados que tentariam matá-lo, e ofereceu a seguinte solução: Jasão deveria lançar uma pedra de longe para o meio deste exército. Os soldados haveriam de discutir sobre quem atiraria a primeira pedra e se matariam uns aos outros. Jasão seguiu os conselhos de Medeia e se salvou. Temos aqui um segundo ato de amor. Em consequência, Estes ficou furioso, tentou incendiar a nau de Jasão e matar a tripulação. Pela terceira vez, Medeia interveio, avisando a Jasão sobre os planos do pai e dando narcóticos ao dragão que velava o tozão de ouro. Feito isso, Medeia e Jasão fugiram, levando o tesouro. Imaginando que o pai viria ao seu encalço, Medeia trouxe consigo o irmão e o matou no meio do caminho, despedaçando e dispersando os restos mortais. Ela calculou que o pai recolheria os pedaços de seu filho para lhe dar sepultura, o que atrasaria a sua viagem. Este foi o quarto ato de Medeia. Depois disso, Medeia e Jasão retornaram a Cólquida com o tozão de ouro, o que daria a Jasão lugar de rei. Porém, o rei de Cólquida não quis largar o poder, o que fez Medeia engendrar uma estratégia para destroná-lo e fazê-lo desaparecer da cena. Temos aí o quinto ato planejado por Medeia. Depois disso, ela fugiu com Jasão para Corinto e lá tiveram filhos. A felicidade deles durou pouco, pois Creonte, o rei de Corinto, começou a influenciar Jasão a deixar Medeia para casar com sua filha. Como vingança, Medeia matou os filhos, de forma fria e premeditada, considerando que estaria tirando os bens mais preciosos de Jasão, e fugiu para Atenas. Este sexto ato foi o que lhe deu maior notoriedade. E é justamente a partir daí que nós vamos articular o ato com o gozo da mulher e o gozo feminino. Vemos que todos os atos de Medeia tinham uma direção única, Jasão, o que evidencia uma repetição. Para Freud, aquilo com que lidamos de essencial na exploração do inconsciente é a repetição. Para Lacan, a repetição é um traço na medida em que evidencia uma irrupção de gozo. E de que gozo se trata nesses atos de Medeia? No seminário sobre a angústia, Lacan nos diz que para a verdadeira mulher, o desejo do outro
é um meio para que seu gozo tenha um objeto conveniente. É isso que a torna verdadeira. Continua Lacan. Porquanto ela sabe onde lhe aperta o sapato na relação com seu desejo. Sua angústia está diante do desejo do outro, que no final das contas ela não sabe bem quem cobre. Sendo estas afirmações aplicáveis ao par Medea-Jazão, podemos considerar, é uma pergunta, que os atos de Medea dizem respeito ao gozo da mulher? Bem, encontramos no ensino de Lacan uma primeira insinuação acerca desse gozo no Seminário 5, quando ele trata do Édipo feminino. Marcando a diferença do desfecho do complexo de Édipo no homem e na mulher, ele sublinha que a mulher, ao perceber a sua castração, vai direto em direção ao pai, aquele que tem, dispensando o caminho da identificação e do direito à virilidade, o que o leva a dizer que nas verdadeiras mulheres há sempre algo meio extraviado, e esse algo que se extravia no Édipo feminino, se observarmos bem, diz respeito à norma fálica. Como se vê, a ideia de Lacan sobre uma verdadeira mulher é bastante distanciada de certa ideia que se difunde em determinadas culturas, segundo a qual a verdadeira mulher é aquela isenta de extravios. Lacan vai dizer o contrário. Este parece ser o ponto de onde Lacan parte para teorizar sobre o desejo e o gozo da mulher. O que aqui estamos tentando fazer, articulando com os atos de uma mulher. Numa passagem do Seminário 18, precisamente na lição 9, Lacan comenta, a propósito das suas reflexões sobre a relação entre o saber e a verdade, que o saber de que se trata no inconsciente é aquele que desliza em direção à verdade. E a partir desse comentário, questiona se esta verdade é suscetível de um deslizamento e flexível o suficiente para que constitua a introdução a uma mulher. Vemos, então, que ele está situando a mulher para além de uma relação entre o saber e a verdade, ou seja, para além das fronteiras do simbólico. Se a mulher ultrapassa as fronteiras do simbólico, isto quer dizer que ela vai além da castração. É o que Lacan vai reafirmar no seminário seguinte, dizendo que a essência da mulher não é a castração, ainda que, de certa maneira, ela tenha que ver com a castração e que seja justamente por essa via que o homem tem acesso à mulher. No mito ao qual estamos nos referindo, vemos que Jazão tem acesso a Medea pela via do amor, que é a via da castração. Mas vemos também que não está aí a essência do que se trata. Para chegar à essência do que se trata, é preciso recorrer às fórmulas quânticas da sexuação construídas por Lacan no Seminário 19 e concluídas no Seminário 20, sob a égide de que
não é verdade que a função fálica seja o que funda a relação sexual. Então, como se vê, estas fórmulas são construídas sobre a base de uma negação, sendo a função fálica referida à castração, a partir do que Lacan vai demonstrar que a mulher é não toda submetida à função fálica, o que significa que ela vai além. Se a mulher é não toda, continua Lacan, seu gozo é dual, ou seja, a falta imposta pela castração é acrescido um suplemento de feminilidade. Freud, ao discorrer sobre a diferença entre os sexos, enfatizou os suplementos que o sujeito pode encontrar ou inventar para o seu menos, um dos quais seria transformar-se em mãe. Entretanto, o que se observa é que esta solução se direcionaria para o lado do ter. Fazendo um contraponto a esta posição freudiana, Lacan questiona se a maternidade seria uma solução para a mulher e propõe um suplemento direcionado para o lado do ser, que consistiria, em não tampar o buraco e fabricar um ser com o que as mulheres amam apaixonadamente, ou seja, o nada. É nessa vertente que se abre uma clínica feminina testemunhando uma relação com o ilimitado. E é nessa relação que Lacan situa a verdadeira mulher, cujo gozo sem limites, tal como se viu em Medeia, faz encontrar com horror. Pensando no ato infanticida de Medeia, consideramos importante salientar que não é o simples fato de matar ou desejar a morte dos filhos que aponta para o ato de uma verdadeira mulher. Pois, como vimos, Medeia havia feito tudo por Jasão. Era esposa e mãe, perfeitas, entre aspas, até então, rateando entre a mãe e a mulher. Inesperadamente, vem Jasão e lhe anuncia que quer casar-se com outra. Sentindo-se ultrajada, Medeia, como vingança, planeja tirar de Jasão, como já dissemos, os seus bens mais preciosos, a nova esposa e os próprios filhos. Passa então ao ato, superando com a mulher a mãe. Nesse ato, ela sai do registro do significante, ultrapassando todos os limites e explorando uma zona desconhecida, o que configura, para Lacan, o ato de uma verdadeira mulher. É com esse ato que ela vai além de toda a lei, nos possibilitando localizar nas tábuas da sexuação o gozo e o gozo feminino. O gozo da mulher está demonstrado na parte superior do lado direito da tábua. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou tentar mostrar aqui. Será que dá para ver, José? Essa parte aqui? Um pouquinho. Aí sim, está dando para ver. Esse quantificador aqui, esse daqui do alto, que se lê: não existe nenhuma mulher que não esteja submetida à castração. Nesse caso, este seria o lugar da inexistência que Lacan deu à mulher, pois, não sendo sustentado pela exceção, não há exceção,
significa um lugar vazio, onde o gozo é impossível. Abaixo desse quantificador, aqui, veja aí se está vendo, do mesmo lado, né, abaixo, tem um outro quantificador que se pode ler: não toda mulher está submetida à castração. Isto significa que, além do gozo fálico, há um gozo suplementar. E este é o gozo feminino, contingente e experimentado a partir do campo do amor, tal como Medea nos mostra. Ainda que os seus atos de proteção em direção a Jasão se distingam do ato de vingança, que os 5 primeiros atos foram de proteção, o outro foi de vingança, o que aí se é um gozo experimentado em nome do amor. Inclusive, até no último ensino de Lacan, chega-se a dizer que o amor é um dos nomes do gozo. Então, como vimos, são as categorias lógicas que nos ajudam a distinguir com Lacan o gozo da mulher, impossível, do gozo feminino, contingente, aberto ao infinito e, portanto, indizível e inabordável. Como veem, o gozo feminino é um gozo que obedece à lógica do gozo da mulher. Se distinguem, mas, de certa maneira, há uma lógica que perpassa essas duas modalidades de gozo. É um tema, né, que requer muitos desdobramentos, muito desenvolvimento. Eu trouxe hoje esse tema até aqui, até esse ponto, pensando deixar mais aberturas do que fechamentos, possibilidade de diálogo, e também sabendo que vocês vão ter um semestre para ir trabalhando esses pontos e muitos outros mais que vão aparecer. Então, eu considerei o que eu trouxe aqui para vocês uma visão panorâmica e, de certa maneira, telegráfica do que se pode ou não dizer do gozo feminino. Era isso. Obrigada, Analícia. Agradeço muito as suas considerações, né? A Luciana estava lembrando aqui no chat, né, de que a referência que a Analícia nos mostrou aí do gozo, né, das tábuas da sexuação, pode ser encontrada no seminário 20, mas ainda na página 105, tá? Bem, estamos aí abertos às questões, vocês podem fazê-la, né, pelo chat, né, podem encaminhar da maneira que vocês, né, preferirem, né, ou também abrirem aí o microfone, a câmera e fazer quem está no Zoom, tá? E nos mandar aí as questões, tá? Alguém gostaria já de iniciar? Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tem pergunta aqui, Analícia, se os alunos do Instituto terão acesso ao texto que você apresentou, né? Eu posso mandar. Tá, ok. Eu mando para você, Lúcia, e vocês distribuem. Agora eu só vou dar umas buriladinhas. Tem algumas coisas que estão em manuscritos, eu vou arrumar melhor e vou mandar. Sem problema. Okay. Tem alguém? Aí, fazendo. Analícia, muito obrigada. Foi excelente. A gente pensar um tantão de coisa. Valeu demais. Muito obrigada.
Obrigada a você. Márcia Regina, que fala. Eu achei interessante, Analice, enquanto vocês vão formulando aí as questões, eu achei interessante como você começou, né, perguntando aí sobre o título que nós demos, né? O gozo feminino indizível, como abordá-lo, e eu gostaria um pouco de situar, né, esse título. Eu lembro que eu e na diretoria, a gente tinha, né, pensado, te apresentamos esse título, e na reunião de diretoria surgiu uma dúvida levantada até pela Cristiana Pitela, assim, o título ficou como abordá-lo ou como tratá-lo, né? E eu achei interessante você retomar, né, problematizar a questão do abordá-lo, né, e perguntando, né, se trata de uma borda, né, uma borda, como operar, né, de que borda se trata, né, e porque me parece que é exatamente esse aspecto, né, e é essa questão que vai ser que é o cerne da pesquisa, né, e achei muito interessante você ter trazido, né, a Medea, porque de alguma forma vai no cerne da questão aí, né, nos vários temas que serão trabalhados, né, seja do núcleo de psicose, seja no núcleo do direito, né, que vai trabalhar o feminino e o fora da lei, né? Então a gente tem vários aspectos, né, como a incidência, né, desse excesso, desse gozo, e de que maneira a psicanálise pode aí, né, operar, e de que maneira algo pode ser abordado ou tratado, né, dependendo das circunstâncias, com relação a isso que transborda aí. Eu estou pensando no exemplo que você dá, né, no caso aí da Medea, né, eu acho que é uma boa referência aí para a gente trabalhar, né. Achei interessante, assim, no sentido de você trazer esse aspecto aí para discussão, né? Isso, eu me lembrei que há alguns anos eu tinha feito essa pesquisa e feito até um trabalho sobre a Medea, que eu já havia apresentado, e então eu extraí alguns pontos, porque à medida que eu fui avançando na pesquisa sobre gozo feminino e gozo da mulher, eu pensei, no caso, né, na situação dela, que daria para, pelo menos, tentar ilustrar. E essa questão da borda eu achei interessante porque esse significante traz muita coisa, né, como você acabou de dizer. Porque abordar é você tratar do tema, fazer uma abordagem teórica, mas abordar também na prática, que já é talvez o que Cristiana perguntou, tratar de, né? E tem o transbordar, né, aquilo que ultrapassa. Então, a pergunta é bem pertinente, como vocês escolheram no título, como abordar o gozo feminino? Se é que é possível abordar. Mas a gente tenta, né? Você está mutada, Zezé. Aqui, pronto. Já tem algumas questões no YouTube, eu vou ler aqui, tá? Tá. Uma pergunta que veio pelo YouTube. Como se pode localizar o gozo feminino na clínica? Qualquer coisa que se localiza na clínica, em primeiro lugar, em primeira mão, ela é localizada através da escuta. Agora, é interessante a pergunta, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, né, quando eu estou trabalhando, principalmente quando eu estou dando supervisão, essa coisa toda, porque eu acho que atrapalha muito se a gente pega um
ponto teórico e fica tentando encontrar no paciente. Esse ponto vem, né? O diagnóstico, o ponto clínico comparece. Então, quando a gente está escutando, né, a gente vai ver, vai linkar com algo que a gente já, vamos dizer, pesquisou, já estudou, já formulou a respeito e poderá identificar, bom, isso aí tem a ver com o gozo feminino. É alguma coisa que ultrapassa os limites. Mas se a gente começar a pensar, pegar o gozo feminino e ficar onde é que está, onde é que está, onde está o Oli, não vai achar nunca. Então tem que ser escutando, como qualquer coisa que se ache na clínica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no sujeito que está ali diante de nós. A gente vai escutando e aí os pontos da teoria vão comparecendo e a gente vai podendo situar. A Alessandra Araújo pergunta, se for possível, gostaria que você mencionasse alguns fragmentos clínicos desse gozo feminino não todo, como isso aparece na praxis psicanalítica, né? É bem parecido com a questão anterior. E Maria Rita quer fazer uma pergunta, né? Maria Rita, você quer formular sua pergunta? Sim. Sim. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Olá. Larissa, como é que vai? Tudo bem? Prazer. Agradeço seu texto. E, bom, a história que você nos contou tão bem, né, articulada da Medea, me trouxe uma outra figura, e aí, talvez perguntando se você acha que aí também abordou a questão do gozo feminino, que é naquele filme do Woody Allen, Blue Jasmine. Aqui eu menciono ele porque pode ser que muita gente tenha visto, porque o Woody Allen chama, né, a atenção de todos. Bom, eu não vou dizer nada do filme, a não ser isso, que essa personagem, ela vive no mundo do ter, vamos dizer, dos semblantes, porque ela é uma mulher que vive entre diamantes e brilhantes, que o marido presenteia, numa vida, vamos dizer assim, bastante excepcional, mas desses semblantes. E no momento em que, mesmo que ela soubesse que o marido a traía, ela fechava os olhos, como também ela fechava para as, vamos dizer assim, falcatruas que ele produzia em termos financeiros para bancar toda aquela riqueza que ele ostentava. E quando ele se apaixona por uma outra mulher, aí me parece muito análogo à figura da Medea, só que uma Medea moderna, não é? Ela não suporta, ela, pelo celular, é uma cena muito bonita, ela chama a FBI e o denuncia. É muito interessante nesse ponto de convergência com o ato da Medea, porque ao fazer isso, para que o outro perca, não que ele vá perdê-lo, porque ele já tinha declarado que ela não tinha o menor interesse no rol dos bens dele. Ela sim que iria perder todos os bens. Porém, o que ela perde é o mundo dela. Porque aí, para quem viu o filme sabe que aí ela vai viver numa outra situação enlouquecida. De fato, o Thiago nos mostra uma mulher totalmente enlouquecida. Então, me pareceu assim, uma abordagem desse gozo, que quando cai o semblante, e aí é uma pergunta, né, se estaria correto pensar assim, esses semblantes que, inclusive fálicos, que são os brilhantes, toda aquela vida de glória que ela tinha, ela prefere perder tudo isso, mas que ele também perca, não é? Tudo o que ele tinha, como Jasão perdeu os seus melhores bens, que foram os filhos. E na hora... Peraí, deixa eu acrescentar mais uma. Sei. Pode ser? Vou pegar só um pouquinho de água. Tá.
Pronto, peguei. Pode falar. Aqui, a Mariana está perguntando, Analice, eu poderia dizer que o gozo feminino passa então pelo gozo em nome do amor? É justamente isso aí que eu ia comentar a partir da pergunta de Maria Rita. Eu não assisti o filme, estou pegando aqui sua narrativa, mas é interessante porque me parece que é em nome do amor, de uma posição de devastação, né, que o amor volta para o próprio sujeito, e tem algum ponto de semelhança, algum ponto de diferença com o ato de Medea e o ato dessa personagem, mas tem algumas coisas em comum. Primeiro, assim, a personagem do filme que você narra tem um ponto muito interessante, e aí a gente focaliza o amor. O marido dela a traía, e ela vivia com ele, não se incomodava com traição. Mas quando ele se apaixona, quer dizer, quando ele dedica o amor para outra pessoa, ela se vinga. Sim. E ela, Medea tira do Jasão os filhos. E essa mulher tira deste marido a liberdade, porque se ela bota ele preso, Sim. ela tira a liberdade. E é interessante porque ele tinha toda a liberdade de traí-la, mas não poderia ter a liberdade de amar outra mulher. Então, ela o aprisiona. Qual foi a outra pergunta mesmo? Foi sobre o amor, é isso mesmo. As duas perguntas anteriores, elas se encaixam de ouvir na clínica. Eu poderia dizer que o gozo feminino passa pelo gozo em nome do amor e a pergunta anterior, a primeira, menciona alguns fragmentos clínicos desse gozo feminino, não todo, como isso aparece na praxis psicanalítica. E foi a mesma pergunta que foi feita anteriormente, né? Como é que isso aparece? Aparece assim, no discurso dos pacientes. Por exemplo, Maria Rita acabou de narrar a personagem de um filme onde se vê aí um ponto de gozo que aparece a partir do amor, né? Onde há uma certa devastação, uma volta para ela desse amor e um ato. A gente correlaciona muito ao ato, mas eu acho que o amor está muito presente e não é o amor inicialmente da metáfora do amor do Seminário 8. É um amor já de uma outra maneira, como se pode dizer que seria um dos nomes mesmo do gozo. E é dessa forma que aparece na clínica. Uhum. Quer ver? Tem mais uma pergunta, a Cristiana quer fazer uma questão, e tem uma pessoa que lembrou, não é, em relação ao filme, a Renata Mendonça, que ela perde, inclusive, o filho adotivo, não é uma perda violenta, né? Ela está lembrando dessa perda da personagem, né, do filme também. Cristiana? Boa noite, Analice. Primeiro, obrigada, né, pela contribuição, trabalho. Mas eu queria te pedir uma coisa, se for possível, é claro, se você puder falar um pouquinho mais, primeiro da importância que você viu nessa distinção entre gozo da mulher e gozo feminino, e falar um pouquinho mais dessa distinção propriamente dita, que eu não entendi. Se você puder me falar um pouco disso, tá? Você tem toda a razão de não ter entendido, porque, na verdade, eles estão, de certa maneira, entrelaçados. Mas vamos tentar aqui ver de que forma eu estou entendendo. Primeiro, por que eu escolhi
trabalhar o gozo feminino fazendo esse paralelo com o gozo da mulher. A partir, inclusive, do que eu fui estudando, do que eu fui pesquisando, como eu falei no próprio texto, de algumas falas, de algumas atividades que eu fui participando, sempre surgia essa pergunta: o que é o gozo feminino, o que é o gozo da mulher? É a mesma coisa, é igual, é diferente? E aí eu fui tentando entender. E peguei, né, esse exemplo de Medeia, peguei as categorias lógicas de Aristóteles, que me ajudaram a chegar nas fórmulas da sexuação e compreender da seguinte forma. Claro que estão do lado direito, né, que é o lado da mulher. E a parte de cima, que você conhece bem, Cris, não existe nenhuma mulher que não esteja submetida à função fálica. Então, desse ponto, eu achei que aí está a lógica da inexistência. Quer dizer, essa categoria lógica não existe. Então, é como se o gozo da mulher, de certa maneira, fosse um lugar vazio, um lugar mesmo da inexistência. E aí eu desci um pedacinho para ver o que Lacan diz abaixo desse quantificador. Ele diz: não toda mulher está submetida à função fálica. Então ele traz esse ponto de suplementariedade do gozo que escapa à função fálica, mas que é contingente. Não quer dizer que e para quem perguntou pela clínica, aquela pessoa tem o gozo da mulher, aquela outra tem o gozo feminino. Não entendi por aí. Eu entendi assim, que o gozo feminino, ele obedece à lógica do gozo da mulher. O gozo da mulher está no lugar da inexistência. E o gozo feminino aparece nesses exemplos, como vimos, de forma contingente. Foi desse modo que eu entendi essa distinção. E, além de tentar fazer uma distinção, eu achei que seria necessário não só distinguir para dizer o que é uma coisa e o que é outra, mas me pareceu que é importante entender o que é o gozo da mulher para entender a lógica do gozo feminino. Ou seja, se o gozo da mulher ou o gozo feminino obedece a essa lógica do gozo da mulher, quer dizer, de certa forma, ele está submetido aí, quer dizer, ele aparece a partir do que se entende pelo gozo da mulher. Então, achei importante situar o gozo da mulher para poder entender que esse gozo feminino é um gozo contingente. Agradeço a sua pergunta, Cristiana, porque... Eu que agradeço. Eu anotei tudo que você falou e vou pensar. Mas, pelo que eu entendi, você quis demonstrar a impossibilidade do gozo da mulher para justamente chegar na contingência do gozo feminino. Eu guardei isso, vou pensar. Obrigada. De nada. Podemos recolher mais algumas perguntas? Eu queria... Vamos lá. Zé, Diga. posso colocar uma questão? Então, Na sequência, eu vou ler algumas perguntas que estão colocadas aqui, tá? ok. Te escutando, Analice, eu lembrei de uma moça que eu atendi não muito tempo, foram algumas entrevistas, né? E ela falava muito de uma hipótese, né? Mesmo um medo dela de que o rapaz com que ela estava assim
que ela estava namorando, começando a namorar, né? Assim, ela tinha receio que ele fosse bi, sabe? Então, isso que está entrando muito agora, assim, essa possibilidade do sujeito se relacionar, então, com mulheres e com homens, né? Como que isso, de fato, está começando, me parece, a chegar na clínica, né? Essa possibilidade. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se isso está chegando também para você, mas eu fiquei pensando que é como se essa divisão, né? Que você coloca aí, gozo feminino, gozo da mulher. Como se tivesse alguma coisa mais complicada aí, né? Nessa possibilidade agora, né? O que é, qualquer referência, né? Como é que o falo opera, né? O fálico não fálico, enfim, como que isso está chegando hoje na clínica, né? Eu fiquei pensando, Lúcia, que nessa perspectiva que eu trabalhei, assim, gozo feminino e gozo da mulher, dentro dessa lógica da impossibilidade, da contingência, existe aí, né, uma infinitude. Mas a gente pode pensar também na transfinitude. Não quer dizer transexualidade, não, mas quer dizer uma outra vertente de possibilidades. E me parece que essa questão de bissexualidade, pelo menos como eu percebo na clínica, eu tenho sempre, tanto em pacientes que eu escuto diretamente, como os que eu escuto terceirizadamente em supervisão, e as pessoas se dizem muito, eu sou bi, eu sou bi. Eu procuro saber se a pessoa, quando está dizendo é bi, se vivencia isso na experiência, quer dizer, se relaciona de fato com homens e com mulheres, ou se diz bi porque não consegue definir uma orientação sexual, ou não consegue assumir uma orientação contrária, talvez, a princípios familiares, a princípios religiosos, a princípios legais. Então, essa questão da bissexualidade aparece, quer dizer, ela permeia, ela passeia por uma variedade de situações que a gente precisa, ao escutar esse enunciado, eu sou bissexual, interrogar um pouco mais o sujeito para ver o que é que ele quer dizer com isso, o que é que ele está dizendo com isso, porque não é a mesma coisa para todo mundo que se enuncia como bi. Muitas vezes é uma indefinição. Uma vez eu ouvi um colega dizer, quem diz que é bi não é nada. Mas muitas vezes é sim, pode ser alguém que se relaciona tanto com um lado como o outro. Se a gente pensa no binarismo, ou até numa coisa mais... Porque o bi está muito ligado ao binarismo, né? Então eu escuto dessa forma, Lúcia. Podendo recolher mais algumas perguntas que estão vindo? Vamos lá. Aqui. Ao pensar a fobia como uma forma didática de estudar o Édipo, na sua opinião, poderia ser a fobia em mulheres jovens um caminho para o estudo do gozo feminino, enquanto aquele que obedece à lógica do gozo da mulher? Gostaria que você comentasse. Tem um ponto. E mais outra, rapidinho, diante do gozo e do amor, como fica o desejo? Certo.
Deixa eu acrescentar só uma terceira aqui, ó. Podemos falar que o amor e a maternidade faz uma borda ao gozo feminino e o masoquismo faz borda ao gozo da mulher? Será que podemos fazer essa associação? Bom, quem pergunta já fez, né? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. A questão da fobia e do gozo feminino. Quando a gente pensa no gozo feminino, a gente está pensando no gozo suplementar, naquele que, vamos dizer assim, está fora da lógica fálica. E, a meu ver, o sintoma fóbico ele está na lógica fálica. Independente de homem ou mulher, o sintoma fóbico ele se constitui dentro dessa lógica fólica. Porque é a partir da angústia, né, que o sujeito desenvolve ou desloca essa angústia transformada em medo para um objeto X, que é chamado objeto fóbico, se a gente pensar na fobia assim, nesses termos clássicos, e para exatamente canalizar a angústia. Então, o gozo fóbico é um gozo muito mais canalizado do que o gozo feminino, que não tem canalização nenhuma. Sobre a questão do amor com o desejo, o que é que eu pensei? No início do ensino de Lacan, o amor estava bem relacionado ao desejo. Tanto que naquela metáfora, né, do amor que aparece no seminário 8 da transferência, é um sujeito faltante que se dirige a outro, buscando completar sua falta, e quando vem a reciprocidade, o que vem de reciprocidade vem de um sujeito faltante tentando completar sua falta, né? Mas isso ligado muito ao desejo. No último ensino de Lacan, e nesses pontos que eu trouxe aí, o amor está ligado ao gozo. Agora, não quer dizer assim, o amor não é mais ligado ao desejo, é ligado ao gozo. Depende da forma como ele aparece, como ele se situa, né? Se ele está no lugar de preencher um lugar vazio, ele realmente está muito ligado ao desejo. Mas nesses casos aí, no fragmento que Maria Rita contou, no caso de Medea, a gente vê que o amor está muito mais ligado ao gozo. Porque se houvesse uma ligação mais forte, mais estrita com o desejo, haveria mais freio, quando na verdade não há. Agora, essa última pergunta da maternidade com a borda, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu gostaria que repetisse para poder ver o que é que eu posso pensar por aí. Está muda, Zezé? Está muda. Você. Aqui. Podemos falar que o amor e a maternidade faz uma borda ao gozo feminino e o masoquismo faz borda ao gozo da mulher? Será que podemos fazer essa associação? Me pareceu, nessa pergunta, uma associação que vai numa tentativa muito de classificação. Se vamos dizer, a maternidade está para o gozo feminino, assim como o masoquismo está para o gozo da mulher, ou vice-versa. Eu não sei se é possível pensar em borda. Porque, por exemplo, quando Freud pensou que a maternidade seria uma solução para a mulher, né? O próprio Lacan contradisse isso. Exatamente porque a maternidade
conforme foi pensada por Freud, seria a saída de uma solução do ser para o ter. E Lacan vai dizer exatamente que isso não acontece, quer dizer, que deve-se deixar o lugar aberto. Nesse sentido, a maternidade não faria borda. E o masoquismo, menos ainda. Menos ainda. Uhum. Porque o masoquismo é uma forma de satisfação pulsional. Uhum. Se é uma forma, se é um modo de gozo, o gozo não tem borda. Então, ele não pode fazer borda, né? Ele pode aparecer. Tipo, é uma modalidade de gozo. Uhum. Essa última parte da questão, né, na primeira, a hora que você lembra que Freud, a princípio, até pensou na maternidade como solução, e Lacan, né, vai fazer uma contraposição a isso, né? Eu fiquei pensando também no Miller, que de alguma forma ele não usa esse termo, né, do masoquismo, mas eu acho que a gente pode se aproximar quando ele fala dos sacrifícios que uma mulher pode fazer, né, a um homem, né, sacrificar seus bens, seu corpo, né, ele vai listando uma série de, né, um gozo aí, né, que ele chama do sacrifício, né, que eu acho que a gente pode aproximar do masoquismo aí no sentido de que, né, ao contrário de uma borda, eu acho que relança o gozo, né? É o gozo, exatamente. Fora também que Lacan vai dizer que é uma fantasia masculina, o masoquismo feminino, né? Então, não conseguiria dizer que um modo de gozo poderia fazer borda. Eu acho que a gente, quando esse título, né, um título provocativo, pensar em borda, mas ficar procurando qual é a borda, onde está a borda é isso, a borda é aquilo, porque, na verdade, eu não sei se a gente vai conseguir dizer que existe uma borda, que a borda é esta. Agora, que a gente pode abordar o gozo e que as próprias pessoas podem fazer algum tipo de borda ao seu gozo, aí a gente vai vendo de cada um, mas não pode se dizer que isso é borda daquilo, porque tudo isso está se abrindo para o infinito. Inclusive, é um gozo que não existe, o gozo da mulher não pode ter borda, né? E o feminino é irruptivo. Eu acho que a pesquisa, a investigação é exatamente aí na clínica, né, nos casos, nas discussões, nos filmes, né, a gente vai fazer o uso de muitos filmes, né, durante o semestre, né, todos os núcleos têm pelo menos uma discussão de algum filme, acho que a gente vai poder, de alguma forma, conversar, né, sobre isso. Podemos mais uma última pergunta? Pode. Pode ser? O fascismo na contemporaneidade seria um sintoma frente ao indizível do gozo feminino? Rapaz. Como é um sintoma frente ao indizível do gozo feminino? Se é ou se não é, tem se transformado no mito. Já que a gente está falando em mitologia, né? Eu fiquei pensando aí muito no que você traz da feminização, né? Aquilo que o Miller vai trazer da feminização do mundo e esse contraponto, não é, das novas formas de racismo, não é, que a gente pode pensar e incluir, não é, naquele texto, né, do Lohan, Racismo 2.0, né, que ele vai dizer assim, qual vai ser, né, o objeto dejeto que aparece, né, como
nessas novas formas de racismo, e ele citou o fascismo, o antissemitismo, e talvez a gente possa considerar aí a misoginia também, né? Nessa série, né? Então, talvez, sei lá, não em relação a esse indizível, mas esse elemento que você traz também, que é da feminização do mundo, né? A partir da queda do falocentrismo, né? A queda do falocentrismo aparece a feminização do mundo. Eu diria que o fascismo é o contrário disso. É a ascensão do falocentrismo. Exatamente, uma tentativa de restituição do falocentrismo, né? O fascismo, a misoginia, né? Eu acho que... Né? Essas outras modalidades que acompanham. Por isso que eu disse, é um outro tipo de mito. Isso aí. Não é a mitologia da Medeia. Não. Ok, então, gente. Bem, Analícia, gostaria de te agradecer demais por você ter topado aí trabalhar conosco, fazer essa abertura, lançar aí questões, né? E caminhos aí de pesquisa, de investigação, né? A gente está começando e eu acho que a gente começou com uma boa contribuição sua, com uma participação aí grande, né? As contribuições aí das pessoas que participaram, que fizeram questões, né? Eu acho que a gente tem aí muitos elementos para serem trabalhados ao longo do semestre, né? Lúcia, gostaria de fazer algum comentário? Vi que a Lúcia abriu aí. Abriu agora. Então, gostaria de agradecer, né, a sua participação aqui e, de algum modo, a gente conseguiu trazer um pouquinho do que de todo esse trabalho, né, que está sendo construído aí para o encontro, né, seu engajamento, enfim, né, essa coisa da comunidade, né, eu acho que foi muito bom a sua presença aqui para a gente né, agalmatizar, né, em torno desse tema, né, e, né, vai ser aberto, as pessoas podem, né, a gente não precisa pegar o avião para ir na Bahia, infelizmente não podemos, né, que é um lugar maravilhoso, a gente adora ir, mas a sua presença trouxe a Bahia para a gente, né, de uma maneira muito feliz, eu acho, né, muito bem conduzida, e só tenho a agradecer. Que bom. Quem mais tem a agradecer sou eu. Agradeço mais uma vez o convite de vocês, a possibilidade de estar aqui. Espero que vocês agora se animem, né? Tem muitos temas aí, o familiar vocês já discutiram antes, que foi para a abertura, né, do concurso, do encontro. E nós temos feito atividades preparatórias na terceira quarta-feira do mês. Essa quarta-feira vai ter uma com Pepita e Cleiton, e em setembro a Ana Lídia vai estar com a gente. Então, Minas Gerais vai para a Bahia. Nós anunciaremos. Zezé, também queria dar uma palavrinha. Bem. Vamos lá, Patrícia. Então, deixa eu abrir aqui minha câmera. Peraí. Antes de terminar, nós vamos pedir para passar, né, a capa aí da revista Almanac. Pois como se diz aí, last but not least, eu queria também convidar todos, né, os nossos colegas e provistos colegas da Bahia, né, e todos que estão aí participando dessa nossa live, da nossa aula inaugural,
para conhecer a nova edição, o novo número da revista Almanac, que nós estamos lançando hoje. Ela está disponível, né, no nosso site, vai estar também nas redes sociais, nas páginas do Instituto. E o tema que nos fez trabalhar aí nesse semestre, toda a equipe de publicação do Instituto, não tem propriamente não está ligado propriamente ao feminino, mas está ligado ao infamiliar, que foi o que nos movimentou no semestre passado. E, além de estar muito bonita, ela traz trabalhos muito interessantes, né? Seja examinando a presença no infamiliar na literatura, na clínica, oriunda dos colegas dos núcleos, né? Que foi produzido no semestre passado, além de trazer contribuições também de alunos e ex-alunos do Instituto que estão, assim, muito bem contextualizado, contextos muito interessantes. Aí fica o convite, então, né, para vocês conhecerem a nova edição do Almanac. Qual é o número? Número 25, o tema é o infamiliar dos laços sociais. Está aqui mesmo na aba das publicações do site, tá bom? O Vinícius familiar, né? O infamiliar, O Vinícius ia projetar aí para gente no finalzinho, será que ele vai conseguir? Eu tinha pedido para ele para ver se ele projetava. Vamos ver se ele consegue fazer. Tá projetada no YouTube. E agora, aí. Tá projetando aí pra gente. Tá ótimo. Tá bom? Tá certo. Então, bem bom. Mais uma vez aí, agradecer a Analícia, né, pela contribuição, né, e a gente continua aí o trabalho durante o semestre e voltaremos a conversar sobre esse tema com a Analícia a partir das atividades aí do Encontro Brasileiro. Isso, tá bom. Se quiserem aparecer na atividade de quarta, ótimo. Claro. No canal da EBP no YouTube, tá? Exatamente. Canal da Escola Brasileira de Psicanálise no YouTube. Canal da Seção Bahia. Da Seção Bahia? Não, desculpe, é canal da EBP. No canal da Escola Brasileira de Psicanálise no YouTube, tá? Próxima quarta-feira, às 20 horas. Não é isso? Isso. Então tá. Pessoal, então, obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho.